começar a putaria. Salve, salve, rapaziada, estamos começando mais um NBcast. Sim, eu sou o Eduardo Ritalino, como estão vocês? E hoje voltamos para mais um NBcast. E comigo aqui hoje está... Ixi, não está o figurante. Ixi. Mas está aqui com a gente aqui hoje, ele é o representante de Goiânia, Goiás, meu querido amigo Shura. Fala aí, Shurão. Opa, boa noite aí, rapaziada. Novamente, né, a minha localidade se mantém perdida, né? E o figurante também hoje encontra-se perdido, né? A gente vai aqui nesse episódio tentar buscar uma resposta e uma forma de encontrar ele, não é mesmo? Exatamente. Não, exatamente. O figurante tem tudo a ver com o episódio de hoje, né? Que ele também tá perdido, sumiu, né? E quem também sumiu com o figurante foi o Lucas Emanuel, que também não veio hoje pro podcast, né? Eu e o Júlio estamos procurando ele pela internet aí, né? Já fomos no Archive, né? No archive.org, lá atrás dele, ele não tá lá, né? Sites de RPG, né? Que ele gosta bastante, ele não tá. E estamos na caçada aí. E nem site de dominó, hein? Então, tem que lembrar disso aí. Site de dominó, ele também não tá. O figurante não tá também nos sites de Torico, né? De venda de causado, né? E galera, com a gente aqui hoje pra falar desse tema, um cara mais do que especialista nesse tema, né? Uma lenda aí da internet, o grande Lucas Nauta. Fala aí, Lucas Nauta, beleza, cara? Olá, pessoal, beleza? E tô bem empolgado aí pra conversar sobre esse assunto que até uns 3 anos atrás eu conversava só com a parede e com o espelho, porque eu não conhecia ninguém que se interessava. E, enfim, agora eu vi que o tópico está cada vez mais dentro aí da vida dos usuários de internet, né, ainda, mas tô bem feliz de poder trocar essa ideia e vamos ver que tem muita coisa interessante e perdida e eu nem sabia que ia ter que caçar os outros integrantes do podcast, eu não tava preparado pra isso, então não criem expectativas. Sim, a gente vai ter que fazer uma caçada aí, né, porque os integrantes sumiram, né, e hoje, né, como não tem um figurante pra eu perguntar se tem vinheta, Lucas, caraca, Shura! Tem vinheta hoje aí, Shura? Eu não sei nada de vinheta, não. Tá? Tem vinheta sim. Hoje tem vinheta, rapaziada. Roda o perdido aí. Começando nosso podcast aqui, né, galera? Precisamos de um contexto. O que é Lost Medias? Como o figurante não tá aqui hoje, vamos pedir pra ele, né? Lucas Alto, você poderia dar um contexto pra gente do que é Lost Medias, mídias perdidas? Posso, sim. Então, no caso Lost Medias / mídias perdidas, né, a tradução literal, nada mais é do que o próprio nome já diz, são mídias que estão perdidas. Eu acho que a questão maior é entender por que isso é tão fascinante para algumas pessoas. Mídia perdida mídia pode ser qualquer tipo de mídia, então a gente tá falando de mídia audiovisual, filme, série, programa de TV, entrevistas, podcasts, enfim, ou até músicas e imagens, tem de tudo, assim, videojogos, enfim, coisas eletrônicas, então tudo que mídia pode um dia estar perdido se não for muito bem conservado, né, colocado em acervo. Então, existe muitas, talvez infinitos exemplos de mídias que estão perdidas e o fato delas não estarem disponíveis para o público as torna muito fascinantes, assim, tipo, dá aquela sensação de falta de poder, né? Então, quando a gente tem um caso de Lost Media, é comum que uma comunidade muito específica aqui da internet busque o máximo de informações possível e busque encontrar essas mídias perdidas. Então, por uma mídia ser perdida, basta ela ter existido um dia. E existem muito mais casos de coisas que às vezes os ouvintes mesmo não fazem a menor ideia de que estão perdidos porque eles já tiveram contato antes. E esses casos são até piores ainda, porque dão muita agonia. Mas, por incrível que pareça, por mais aleatório que pareça, existe toda uma comunidade na internet que lá fora, Estados Unidos, Europa, enfim, já é muito forte há muito tempo. E no Brasil começou a ganhar um espaço bem grande nos últimos 2 ou 3 anos. O cenário de Lost Media brasileira
ficou bem maior nesses últimos 2 anos. Então, em um resumo, mídias perdidas são conteúdos que não são mais acessíveis e que por algum motivo as pessoas estão buscando por ele. Então, tem vários tipos de Lost Media, tem Lost Media totalmente perdida, Lost Media parcialmente perdida, e tem as Lost Waves também, que é meio que uma Lost Media ao contrário, no qual a gente tem a música, mas não sabemos quem é responsável pela criação da música, quem é o intérprete, o compositor. Então, tem vários casos desse tipo também, e ao decorrer do podcast vai ficar muito mais fácil de entender qual que é esse conceito, mas eu acho que deu para explicar de maneira bem resumida, e talvez só dê para entender o quão divertido é falar sobre Lost Media durante o papo mesmo. Opa, sensacional, cara. Muito obrigado, Lucas Nalto, por ter feito esse resumo. Imagina. Desse contexto. É espetacular aí seu resumo. O melhor que com ele. Aí sem o figurante aí, a gente tava perdido aqui com a mão na frente e outra atrás. Eu demorei muito pra conseguir explicar pra meus colegas e familiares o que é, porque eles perguntam sobre o que é meu canal, eu falo Lost Media e eles não fazem ideia do que é, né? Então, eu já decorei esse método de explicação, então pra mim foi fácil, assim. Pô, mas mídias perdidas é um, né, um assunto muito, como falar, abrangente e um assunto muito interessante, né, de procurar, assim. E eu acho legal isso, que aqui no Brasil, durante muito tempo, a gente teve muitas mídias que ficaram perdidas, assim, anos e anos e anos, e não eram encontradas porque a comunidade Lost Media ainda era um negócio que era bem nichado, bem pequenininho mesmo. Às vezes não tinha nem esse nome, né, e aí a gente... Na verdade, nem existia, sinceramente, assim. Começou a ter, assim, não falar que não existia, a galera do Lost Media Brasil vai ficar bravo comigo. Mas era muito, muito, muito nichado até uns 3 anos atrás. Depois que começamos a fomentar melhor a comunidade, começou a ter criadores de conteúdo brasileiros abordando o assunto sem tanto sensacionalismo, começou a se criar, de fato, uma comunidade bem maior. E, por consequência, vários casos começaram a ser solucionados, porque quanto mais pessoas estão conscientes sobre esses casos, a tendência é que facilite, né? Então, hoje eu vejo que Lost Media ainda é um nicho, mas ele é um nicho bem maior do que era, né? Nicho bem maior, não faz sentido essa frase. Ele é um nicho, não é tão exclusivo quanto era quando eu comecei a me interessar, entendeu? Hoje já é bem mais... abrangente, tanto é que a gente tava gravando um episódio sobre isso aqui, né? Então é muito interessante ver o quanto que cresceu e como isso resulta nas atualizações dos casos, sabe? Sim. Acho que a gente pode começar falando de alguns casos de Lost Media. Acho que vamos falar das populares do Brasil, né? Que eu acho que a maior, assim, a mais popular do Brasil é a que foi encontrada recentemente, que é a do Gilberto Barros e Yu-Gi-Oh! Que essa aí existe desde antes de se falar em Lost Media aqui no Brasil, né? Que todo mundo falava desse momento aí da TV, eu lembro até na época do colégio, o pessoal falando que a mãe jogou fora as cartinhas do Yu-Gi-Oh! Por causa do Gilberto Barros, que viu o Gilberto Barros falando que era coisa do demônio e tal. E na internet sempre foi falado Sim. isso, né? Do programa do Gilberto Barros que falava que o Yu-Gi-Oh! Era o baralho do diabo, né? Essa parada do Gilberto Barros é tão atemporal, cara, porque, tipo, eu não vivi a época do Gilberto Barros, tá ligado? Nem a minha irmã viveu a época do Gilberto Barros, provavelmente. Só que essa lenda do Gilberto Barros e o baralho do diabo, ela atravessou tanto tempo que eu cresci convivendo com essa lenda sem sequer saber quem que diabo era o Gilberto Barros, tá ligado? Tá no imaginário popular há muito tempo mesmo. Isso. E eu acho que é difícil entender qual foi o marco zero dessa popularização, né? Porque a matéria foi ao ar em 2004 ou 2005, se eu não me engano. Mas eu acredito... Eu vivi a época, então pra mim sempre foi uma realidade. Mas eu acredito que aquela foto, que é um print hoje, que a gente sabe que é falso, justamente falando, conheço o baralho do diabo chamado Yu-Gi-Oh! Com Gilberto Barros, essa imagem perdurou muito tempo, ela virou um meme, basicamente, né? Então, muita gente nem fazia ideia que esse material está... Na verdade, ele ainda está perdido, parcialmente, né? Mas, assim, essa é de fato a Lost Media boss, assim, do Brasil. Isso não é indiscutível, sabe? Porque justamente o que faz essa Lost Media ser tão buscada é o fato de que todo mundo tem conhecimento sobre ela. Então, a gente acaba sempre caindo em Lost Media, às vezes, que
elas são muito obscuras. E nesse caso não é. Esse caso é uma coisa que tá na cultura brasileira. E é um caso, assim, que eu tô envolvido diretamente na busca dele há mais ou menos 3 anos. E foi muito maluco, assim, todo o avanço que a gente fez de quando eu comecei a buscar até semana passada, cara, foi, assim, bizarríssimo, porque o primeiro vídeo que eu fiz sobre o Gilberto Barros e o Yu-Gi-Oh! Foi em 2022, a gente não tinha nenhuma imagem liberada. Eu consegui ir atrás do Luciano, que foi a pessoa que participou do programa. Eu descobri, na verdade, sozinho, porque eu não conhecia ainda a comunidade de Lost Media. Eu descobri que alguém tinha participado, alguém da cena de card game. Eu descobri que foi ele, eu enchi o saco dele em todas as redes sociais, consegui trocar uma ideia com ele, e a partir dali eu falei, cara, eu vou atrás dessa porra até o fim da minha vida. E aí eu consegui criar mais leads, né, pro caso, e quando eu conheci a comunidade em si, putz, a gente avançou muito, né, cara? Então, quem tá pegando agora a comunidade de Lost Media talvez nem vai fazer ideia do quão louco foi essa busca. Tanto é que tem um capítulo polêmico que eu também me envolvo, no qual, não sei se vocês sabem, mas ano passado, no comecinho desse ano, na verdade, teve aquela questão dos pesquisadores que conseguiram algumas cenas do programa e não poderiam revelar por conta de direito autoral. Vocês estão sabendo disso, né? Sim, teve essa treta, né? Eles estavam querendo fazer uma animação, né, pra poder exemplificar. Tá. Eu tô entre essa turma, inclusive. Eu fui um dos felizardos que conseguiu assistir. Caraca. Ô, louco. E teve eu lembro que teve gente falando que os caras estavam querendo ganhar dinheiro em cima disso, tá ligado? Que não era, tipo, negócio de televisão, assim, sabe? Não tem nada. As pessoas estão equivocadas. Eu vou falar exatamente o que aconteceu. A galera tava achando que vocês iam fazer, tipo, uma vaquinha pra conseguir pagar a multa e pegar a Lost Media, sabe? Não, mas isso não tem lógica, cara. É muito caro, velho. Sim, e aí eu falei, pô, não tem sentido. E, mano, quem já fez qualquer coisa com televisão sabe o quão burocrático é. Sim, as pessoas não entendem, eu acho. Uma vez a gente foi tentar entrevistar o sonoplasta do Ratinho. E, cara, é tanta burocracia, de, tipo assim, ele falou, eu topo gravar, mas só que vocês têm que pedir autorização pro SBT. Aí vocês têm que mandar um e-mail pro SBT, esperar eles responder, exatamente, confirmando, e aí depois vocês têm que ver se eles liberam e tal, e depois ver se vai ter que pagar alguma coisa por direito de imagem, não sei o que, por direito de revelar que ele trabalha no SBT, no programa do Ratinho e tal, e coisa. Mano, é muita burocracia, né? A galera não entende isso. Não, então, eu acho que eu falhei, porque eu fiz um vídeo na época revelando essa história, mas eu achei que, e foi um erro meu, por já estar mais envolvido nessa questão de pesquisa, televisão, eu trabalho um pouco na área também, mas as pessoas não entenderam. Então, assim, o que rolou de fato, em um resumo, em poucas palavras? Tinha um pesquisador na comunidade, ele falou que tinha contato com a Band, que ele poderia ir atrás, isso custava um valor, só que ele precisaria juntar uma galera que tivesse interesse para a gente poder arrecadar esse valor e, enfim, fazer um trabalho em cima disso. Só que tinha que ser uma galera reduzida, porque se tivesse muita gente, a chance de vazar era alta e o nome dele ia se ferrar, porque ele estava fazendo no nome dele, sabe? E ele trabalha com isso. Então, tipo, ele precisa dessa credibilidade, ele não poderia arriscar. Nisso a gente se juntou, fomos atrás da Band, a Band falou que encontrou 2 materiais, não todos, alguns trechos. Eles digitalizaram do próprio acervo, então a gente recebeu já o material digitalizado, a gente não recebeu uma fita, tipo, igual a galera falou que a gente tá com uma fita, eu nunca tem nem onde rodar a fita, sinceramente. E aí veio digitalizado com uma baita marca d'água, escrito assim: se você ver esse conteúdo em algum lugar, denuncie pra Band. E o contrato falava que se a gente usasse isso para algo que não fosse pesquisa, ele teria que pagar uma multa equivalente à aquisição de direito autoral, que equivale ao valor de uma casa. Então, assim, se a gente quisesse comprar os direitos para eu postar no meu canal, eu adoraria, meu canal ia bombar.
Só que eu não tenho 150 mil reais. E eu não vou fazer uma vaquinha de 150 mil reais que eu não tenho nem coragem de administrar um dinheiro desses, sabe? Sim, sim. Então, na época a gente conseguiu pescar essas imagens para poder sanar um pouco da curiosidade, mas a ideia nossa, desde o começo, era fomentar a discussão, porque quanto mais pessoas se informassem que existe essa busca, maior seria a chance de encontrarem algo caseiro, porque a gravação caseira não tem tanto problema, sabe? Porque a gravação caseira não é... Claro que existe direito autoral, mas o máximo que vai acontecer vai ser derrubarem o vídeo, não tem contrato envolvido. E aí foi o que aconteceu. Depois de uns meses, acabaram que descobriram que, na verdade, nem sequer estava perdido. Ele estava num vídeo obscuro no YouTube, que estava escrito Debate Caio de 1, então era muito difícil de achar. E tinha ali, pelo menos, mais um pouco do programa. O principal que a galera quer achar ainda, que é o debate, que deve ser muito divertido de assistir, não foi encontrado, mas ali já tem muitas pérolas, né? Acho que vocês assistiram, é bem engraçado de assistir hoje em dia. Tem aquela cena lá do molequinho matar. Vou matar. Foi maluco, porque tava debaixo do nariz de todo mundo esse tempo todo, né? É muito doido pensar isso. Mas será que esse vídeo não tava em não listado, privado? Eu desconfio disso, sabia? Sabe que eu desconfio? Só que eu acho que não, mano. Eu acho que o problema é o título. Ele não tinha descrição, não tinha tag, não tinha impossível. Nada. Eu não sei como... É Debate Card, o nome só. Eu não sei como a pessoa conseguiu encontrar. Eu queria dar os parabéns, inclusive, publicamente a ela, porque eu fiquei procurando todas as variações de Gilberto Barros e Yu-Gi-Oh! Possíveis, eu nunca consegui achar. E ele achou, postou e pá, pronto. Aí... No grupo Lost Media Brasil, né, do Facebook, se não me engano. O mídia perdida postagem. É mídia perdida postagem, sim. Foi lá que o cara postou e eu não acreditei. Eu achei que era pegadinha, tá ligado? Eu ia entrar e ia ver o Rick Ross. Eu achei que ia ver isso. O pior é que a gente tem uma que ninguém não, mas muita gente não conhece. A gente tem uma wiki brasileira de Lost Media e lá eles atualizaram rapidão. Sim. E esse caso é conhecido internacionalmente, né? O El Supersonic, eu não sei se vocês conhecem esse canal, é um dos maiores canais de Lost Media que tem no mundo. Ele conhece esse caso, e ele atualizou esse caso nos perfis dele. Então, tipo, é realmente, assim, o santo graal das Lost Medias, e eu acho que quando encontrar elas, eu não sei nem qual seria a maior no lugar, porque eu acho que a outra Lost Media, que era tão grande, também foi descoberta no passado, era a do Miguelito. Sim. Depois do Miguelito, todo mundo falava, cara... Agora falta só o Gilberto Barros. E, pelo jeito, duvido nada que daqui a um tempo já descubram também. Sim. Não, mas o Miguelito, eu acho engraçado que o cara que achou... que tinha sido o Miguelito, que inclusive o avô dele atuou nesse ar, é o Paulo Dias, né? Que é um conhecido meu, sabe? E ele tinha essas... tinha essas fitas, ele nunca me falou, sabe? E aí ele upou no canalzinho dele, inclusive tá em áudio mono. Aí quando ele postou, eu falei, cara, por que você não falou pra mim? Eu tenho o VHS aqui em casa, tenho o EasyCap. Eu conseguia ripar pra você rapidinho e colocar o áudio em estéreo, né? Que eu sei fazer esse tipo de coisa, né? Transformar o mono em estéreo. Ele falou, pô, eu não sabia e tal, mas foi um achado... Pô, sensacional, Miguel. Não, foi histórico também, cara. Foi histórico. Foi um outro. Essa era outra também que eu pensava, cara, quem em sã consciência gravou essa série durante uma semana que ela ficou. Acho que dá legal dar um contexto, né, pra quem não conhece. Sim, sim. O Miguelito era uma série de TV que a Rede TV iria exibir. E ela era basicamente o Chaves brasileiro. Era uma cópia de Chaves, apesar deles não admitirem, mas depois que vazou ficou mais evidente ainda. E era pitoresco, né? Porque a gente só tinha uma chamada do Miguelito disponível na internet. Então, por anos e anos, a gente não tinha nenhuma informação de onde poderia encontrar isso. Então, a gente foi atrás do elenco. Fala a gente, a comunidade, tá? Eu não confesso que eu não fui muito atrás, não. Mas o elenco foi todo contatado, ninguém tinha essa fita. E aí, totalmente do nada, eu lembro que um colega meu, que é o Freck, que ele tem um canal também, o Leone, ele me mandou um vídeo falando, cara, olha isso aqui. E tipo, tinha 20 views. Eu falei, eu não acredito, velho. Eu lembro que eu fiquei assim, eu não acredito que existe isso. E aí na época tinha como é o nome do usuário que disponibilizou, que é amigo seu? É o Paulo Dias.
Paulo Dias, isso. Tinha publicado um vídeo, ele começou a publicar todos. E eu fui a pessoa que publicou no feed do Mídia Perdida a postagem falando. Depois eu acabei até trocando uma ideia com o Paulo Dias também. A história é sensacional, mano. Porque aí o avô dele, né, trabalhava na série, ele encontrou essas fitas lá e ficou por um tempo até conseguir digitalizar tudo, não guardou esse segredo muito bem, assim. E, cara, só que aquela coisa, a mídia perdida, tem uma teoria que diz que quando ela é encontrada, metade da graça dela vai embora, né? E eu acredito um pouco nisso, cara. Porque assim, depois que foi encontrado e a gente comemorou, caraca, incrível, eu nunca mais vi nada de Miguelito, não ficou, não virou meme, não deu nada, sabe? Porque é a muito jornada... ruim, né? Não, é horrível, isso é horrível. Só que eu achava que poderia virar, tipo, shitpost, sabe? Pelo menos. Não, Só a que... galera do YouTube Pulp fez um monte de pub com esse bagulho, né? Porque o fato do timing cômico dele ser ruim é um prato cheio pros caras do Pulp encher de Então, eu dei muita risada de constrangimento, assim, assistindo, mas eu lembro que foi um achado, assim, tipo, eu lembro que ali foi quando o meu canal começou a dar um gás nele, porque eu noticiei isso muito rápido. E existem Lost Medias que foram a bolha da Lost Media. Eu acho que Gilberto Barros e Miguelito são esses casos, sabe? São casos que a galera fora da comunidade conhece. Então, talvez esses sejam os dois casos que são mais familiares, mas existem outros exemplos, se você quiser puxar outro aí também pra... o caso do Miguelito é aquele negócio, né? É o anseio de ter, né? E o... Como é que era? A frase, Shura? Tédio de conseguir. Você de ter o tédio de conseguir. O tédio de conseguir, né? Porque... o pessoal encontrou, mas é horrível, né? A Lost Media do Miguelito. Eu sempre soube que é horrível. Acho que ninguém imaginava. Só que é sem graça também, né, cara? Tipo, assim, depois de que você vê um episódio... Você fala, chega, não né? é aquela coisa que... não é a parada que você... Eu vi tudo, né? Porque eu sou... que você vê as views do canal do Paulo, tipo, o primeiro vídeo tem, tipo, 200 mil views, tá ligado? Todo mundo empolgado, comentando, aí o seguinte já não tem tanto, já tem, tipo, 30 mil, aí vai caindo as views, porque ninguém aguenta ver aquilo. É muito... dá pra entender porque que cancelaram a exibição depois de 5 dias, tava dando 0 pontos de audiência, cara, era horroroso. Sim. Mas, assim, é uma história, é um marco da internet, né? Digamos assim, tipo, é uma história que marcou seu capítulo na internet. Na história da internet brasileira, daqui a um tempo, vai ter o capítulo em que encontraram o Miguelito. E esse encontraram de fato, tá? Tudo que foi gravado, o Paulo disponibilizou pra gente. Sim. Mas pelo menos não tá mais perdido, né? Sim, é bom por esse lado. Sim. Foi ótimo, na verdade. Outra... Eu quero puxar uma aqui, que não é uma mídia muito falada, né? Inclusive os canais de Lost Medias, né? Lucas Nauta, né? Qual uma Lost Media que não é muito falada, nenhum canal de Lost Media falou sobre a Lost Media, que, né, não sei se você conhece o grupo Hermes Renato, de humor. Então, eles faziam dublagens, né? Tinha um programa deles que era chamado Teleclass, que eles pegavam filmes assim, Bs, e aí eles desconstruíam o filme, né? E faziam outra história e faziam uma dublagem por cima, né? E aí teve 2 temporadas, eles fizeram 26 episódios. Só que um desses Teleclass foi proibido pela MTV, foi vetado, que é o Teleclass Lendas da Paixão. Que foi vetado porque, pra época, já era muito controverso, né? E eu lembro que a gente entrevistou o Joselito aqui no podcast, o Adriano, né? Que é o Joselito, a gente perguntou pra ele desse episódio, ele falou, né, que não dá pra disponibilizar hoje em dia porque é tão polêmico que eles iam ser cancelados por todos os lados, né? Porque, tipo assim, a sinopse por cima, assim, do episódio é que eles fizeram um Brokeback Mountain de um padre com coroinha. Ai, meu Deus. E essa... Mano, eu não vejo nenhum canal falando dessa mídia perdida, sabe? Eu sinceramente, eu não conheci esse caso. Eu conheço o Teleclass. Eu lembro de assistir na época. Eu gostava muito das tretas de Hong Kong. Lá achava muito engraçado. Nossa, mas eu não conhecia essa história, cara. Eu não conhecia essa história. Inclusive, vocês já assistiram aquele filme Tropical Thunder, Trovão Tropical? Sim. Não tem Esse filme é bom. Não, é maravilhoso. Não tem aquele trailer fake que é com o Downey Jr. e o Tobey Maguire, que é um padre e um coroinha se apaixonando? Eu acho que é muito aquela vibe, só que eu acho que Teleclass é de antes disso, eu acho, viu?
Sim. Mas é engraçado que o Fausto, né? O falecido Fausto Fante, né? Ele sempre quis soltar na internet. O Telaclass ele até deu entrevista falando que podia soltar na internet aí o episódio perdido, né? Eu lembro que acho que em 2013, né? Que foi aquela última temporada deles na MTV. Eles soltaram no Instagram um trechozinho do Telaclass. Eu tô abrindo isso agora, inclusive. É um trechinho só com a introdução, né, do Telaclass. E é bem interessante isso. Tipo, eu não vejo ninguém falando disso, né? Esse caso, ele não foi, acho que, pinado ainda nos wikis, nem nada, mas é um excelente tópico que com certeza entrou no meu radar aqui, cara. Eu vou dar uma estudada e vou acabar usando ele de exemplo. Um dos integrantes, né, o Felipinho, que faz o Bolsa, ele já falou, né, que eles vão lançar a plataforma deles, né, plataforma fechada, né, pra eles conseguir até voltar a fazer sketches, né, porque ele falou que no YouTube não é viável eles fazerem sketch, eles querem fazer uma plataforma fechada pra eles conseguir ter dinheiro pra conseguir fazer sketch, pra, tipo, não derrubarem os vídeos deles, porque o humor deles é complicado. E aí mano, uma ideia que eu até falei com isso pro Adriano, se eles lançarem essa plataforma, eles têm que lançar esse Telaclass aí como o primeiro conteúdo inédito, sabe? Porque ia ser uma puta homenagem pro Fausto, cara, porque é o último trabalho dele, né? Que nunca foi lançado. Sim. Não, cara, eu acho que tem que ser isso mesmo, mano, porque na verdade até o YouTube hoje é tão complicado com esse tipo de coisa, né? Qualquer coisa é motivo pra derrubar vídeo, eu sofro com isso mensalmente. Então, eu acho que faz muito sentido eles fazerem isso e eu acho que daria um boom, né? Porque, pelo que eu tô vendo aqui pelos comentários, existe uma cultura em torno desse episódio sim. Público, né? Eu tô até te dando a ideia pra você lançar no seu canal um vídeo sobre isso, né? Porque eu nunca vi nenhum canal falando, né? E você, que é o... É interessantíssimo. Eu coloquei aqui como ideia pro futuro mesmo. Apresentar o caso, né? Porque eu acho que muita gente da comunidade, inclusive eu não conheço, imagino que a maioria das pessoas não devam saber mesmo. Sim. Voltando, falando de outros também, né? O Shura. Opa! O filme Limite já foi uma Lost Media? Eu lembro que tinha um papo desses. O filme Limite do Mário Peixoto? Sim. Cara, eu acho... Eu não sei, eu não tenho certeza. Eu ainda não assisti esse filme. Mas por ser um filme muito antigo, né? Brasileiro, ele é de 1940, 50, né? Uma parada assim. Talvez tenha se perdido, sim. Porque até hoje em dia tem muitos filmes desse período, assim, pré-cinema novo, pré-chanchada, que é muito difícil de achar, cara. Até chanchada mesmo. Tem umas aí que você não acha por nada, sabe? Tem algumas iniciativas, assim, né? Do audiovisual, como, por exemplo... Teve o Itaú Cultural que recuperou alguns materiais assim, mas no mais muita coisa se perde, cara. Porque o cinema, eu posso estar falando uma grande bosta aqui, né? Mas o cinema nacional, nesse período, ele enfrentou muitos percalços, né, cara? Ao longo da história, né? Então, assim, é muito fácil se perder conteúdo, né? Eu tenho um iceberg antigo já, tem dividido em duas partes sobre filmes brasileiros perdidos. E você falou tudo, cara, porque até ali os anos 60, 70, cara, a gente teve dezenas ou até centenas de produções que se perderam e a maior dificuldade era a preservação de acervo mesmo, era tudo muito manual, sabe? Até lá fora era difícil, mas aqui era uma indústria muito precária, né? Então... Sim. Esse limite do Mauro Peixoto, eu não sei se ele deve ter chegado a ser por algum momento, hoje não é mais, né? Eu acho que hoje você encontra esse filme em algum lugar aí, na internet. Hoje ele é até bem cultuado, né, pela cinefilia mais cult, nacional, né? Mas sim, tem vários. Nossa, o exemplo eu vou procurar até um link aqui pra mandar pra vocês, que tem na wiki da Lost Media Brasil, tem tipo uma lista de um monte de filme que tá perdido. E, nossa, é triste, assim, de ver, tá ligado? Porque pra mim é a Lost Media que me deixa mais triste, são as dos nossos cinemas, assim, porque... Sim. Porque é a cultura do nosso país, né? Até aqui, vou mandar pra vocês, se vocês quiserem dar uma olhada, às vezes reconhece algum filme. Mas aqui tem até escrito sobre o Kaiser, né? Que é a nossa primeira animação, e é um dos exemplos já. Mas, tem muita coisa. Você vê o tanto de tópico que tem nesse link.
E é tudo filme. Cara, são Sim. muitos. Mas sabe que eu tenho a percepção de que talvez esses filmes se percam, esses filmes pré-anos 60, porque o cinema brasileiro, ao princípio, era muito vulgarizado, né? Então eu não tinha muito essa pretensão de preservar, não viam muito como objeto artístico, né? Via mais como, até uma certa forma, um comércio, assim, audiovisual meio clandestino, né? Porque tinha muito filme porno chanchada, né, tal. Não, mas, cara, Então- antes disso, pior que tinha muito filme de gênero. Cara, tem um aqui que eu sou doido pra que achem, e eu acho que não vão achar nunca. Que eu esqueci o nome, eu vou procurar o nome, mas é sobre a lenda da mala, de um... Você conhece a história? História louca aqui. De um gringo que veio morar no Brasil, aí ele era casado com uma brasileira, daí ele matou ela, colocou dentro de uma mala e jogou no rio e acharam essa mala, tá ligado? Isso nos anos 10. E fizeram um filme sobre isso na época. Tipo, filme de, sei lá, eu vou estar procurando aqui até. 1928, chama O Crime da Mala. E foi feito 5 versões desse filme. E isso, Louco, isso mano. foi feito em 1928. A 5ª versão foi feita em 1928, pra tu ter ideia. Ô, louco. E é totalmente perdida. Tem uma foto que é muito louco, cara. Tipo, é um filme de gênero pra caramba, assim, um filme thriller, né? Brasileiro. E eu, sinceramente, só desculpa. Ó, quer ver a foto? Tá carregando. É do filme essa foto. Eu, sinceramente, não fazia a menor ideia antes de começar a me interessar por esse tipo de assunto, sabe? Então, eu acho que o cinema pós ali, cinema novo, realmente era bem marginalizado, assim, era um negócio esquisito. Só que o pré, a gente não tem realmente muito conhecimento justamente porque tá tudo perdido, cara. A maioria. Sim. E é... Pô, isso é muito triste, cara, na moral, porque o cinema brasileiro já passa por muitos percalços, assim, de certa forma, de respeito pelo próprio brasileiro, assim, a pela... galera que acha que própria indústria nacional, né? nós só faz porcaria, né? Opa, cara, é muito triste ver o brasileiro não conhecendo o próprio cinema, É ignorância cara. Porra, mesmo, cara. Nosso cinema é um dos melhores. Só tem que saber que filme que vai assistir, né? Tem que saber procurar e sair da superfície, mas... Exatamente. Mas isso aí com qualquer país também, né, cara? Tipo assim, Claro, o pessoal pinta o Brasil traz pro cinema brasileiro alguns problemas, assim, sendo que esses problemas são, A cara, indústria. sistemáticos de qualquer... problemas industriais, né? Eles falam assim, não, a Argentina é muito mais evoluída em relação ao Brasil. Tem vários filmaços argentinos, só que a gente não vê os filmes ruins da Argentina chegarem aqui. E tem vários. Chega mas aqui, né? Mas até os bons filmes argentinos não batem com os nossos, Eu não. acho A gente que... tem Eu tendo a concordar, cara. Eu acho que nós somos... Eu sou defensor também, tá? Do cinema brasileiro. Acho que eu nunca falei isso no canal. Mas... Se eu tenho um vídeo A sobre... gente também, nós dois aqui, cara. Nós dois aqui também. Filme... Aqui nós mata e morre pelo cinema brasileiro. Então tá tudo certo, cara. Mas respeito o cinema pra caralho. Já é difícil você trabalhar com isso no Brasil. A galera ainda fica esculachando, pô. Pelo menos assista os filmes, tá ligado? Não fica vendo só... A dificuldade você até pode ver nessa questão da preservação, né? Que não se preservou grande parte da nossa história audiovisual, né? Uma mega... Ó, eu abri aqui outro chama O Homem-Mosca, de 1924. Que é uma paródia de um curta chamado Safety Last. É aquele curta que o cara tá no relógio, sabe? Pendurado, assim, bem clássico. Sim. Brasileiro. Tem aqui uma imagem de um anúncio de jornal. E só. É o que nós temos desse filme, cara. Isso é perturbador, cara. Nossa. Cara, e pior que não tem nem por onde começar essa busca, porque não tem nada pra se buscar, Esse né? é o tipo de Lost Media. Esse é o tipo de Lost Media que não vai ser encontrada nunca. É difícil falar isso. Eu odeio falar isso, até me dói. Mas é fato. Tipo, esse nível de... É igual o Kaiser, né? É igual o Kaiser. O Kaiser é uma animação que se perdeu, né? É a primeira animação brasileira que se tem registro. E se perdeu, né? E o Brasil é um país que sofreu tanto com as animações aqui no Brasil, né? Porque é muito caro fazer animação, né? E essa mídia tá perdida é uma tristeza, porque a gente tá hoje em dia, né? Graças a Deus, né? Na última década a gente teve uma retomada aí das animações brasileiras. Saíram muitas animações brasileiras aí, né? Até por causa do incentivo que teve. Mas é muito triste ver que essa animação tão importante pro Brasil, ela tá perdida, né, cara? E provavelmente nunca vai ser achada. Que é o Kaiser, né? Eu acho bem difícil. Eles até fizeram uma versão nova, né? Tentando, tipo, homenagear e tal. Ficou bem legal, inclusive. Só que
É difícil. uma que chama Reanimando o Kaiser, Isso. Vários animadores brasileiros, ficou bem legal. Mas ó, né? vocês só conhecem que- a Macaco Feio e o Macaco Bonito? Aquele curta? Não. Tem um curta, isso aqui é pra deixar o papo um pouco mais feliz, assim. Tem um curta de 1930 que chama Macaco Feio e Macaco Bonito, que mostra... É um curta bem simples, mas simples hoje, né? Na época devia dado um trabalho gigantesco pra fazer. Mas é que o macaco escapa do zoológico e aí ele rouba um ursinho de estimação do menino, esconde, faz umas traquinagens com o porteiro e libera vários animais. Assim, é um curta bem legalzinho, assim. E quando ele finaliza ali, que quando ele é descoberto, ele pula numa carroça, começa a arremessar um monte de ovo no porteiro. Tem um monte de cenas meio loucas, assim, é bem animação dos anos 30 mesmo, aquelas animações clássicas de, sei lá, que inspiraram Cuphead, assim. Só que esse filme, por muitos anos, não tinha nada além de pouquíssimos trechos. E em 2023, um ano passado, do nada, um cara foi lá e publicou no Reddit um link e tinha o vídeo inteiro, o curta recuperado. E aí descobriu que ele foi atrás de um colecionador e agora não é mais Lost Media, é uma mídia encontrada. Então, assim, 1930 a gente tá falando aqui. Existe sempre uma chance, no fim das contas, apesar de ser improvável, entendeu? Então esse é um caso que deu certo. Eu tô vendo aqui a animação, cara. Talvez eu esteja chapando um pouco, mas lembra um pouco, assim, alguns personagens parecem um pouco Tintin, Popeye, sabe? Lembra um pouco mesmo. É por causa do rostinho meio arredondado, né? E o olho bem pequenininho, assim, né? Tem umas paradas esquisitas nesse curto, né? Que não envelheceram bem, mas ele é bem... Relevando isso, é um trabalho histórico muito fantástico, assim, né? E se for pegar, cara, produção brasileira, isso eu acho interessante falar por podcast. Realmente, dos anos 50 pra trás, tudo é muito difícil de preservar. O cinema no Brasil, ele é tão difícil quanto era preservar a televisão. A diferença é que nos Estados Unidos e em países da Europa, que são países desenvolvidos, digamos assim, a preservação dos filmes foi muito mais bem colocada, e aqui no Brasil não tivemos essa possibilidade, a gente não tem nem equipamento para isso. Mas quando a gente vai pra televisão, cara, até lá fora a gente não tem muitos exemplos da televisão dos anos 20, 30, 40, 50. A maioria se perdeu mesmo, porque muita programação era feita ao vivo. Então eu tô falando só isso porque eu lembrei de um exemplo muito interessante do Brasil, que é a primeira versão do Sítio do Pica-Pau Amarelo dos anos 50, que ela era ela era exibida ao vivo todos os dias. Então, tipo assim, o episódio era encenado todos os dias, e teve, tipo, se não me engano, 4 anos seguidos dessa série, e não há nenhum registro de vídeo disso, e não vai haver nunca. Porque quem tinha TV naquela época já era muito difícil ter TV. Imagina ter gravação da TV. Então, assim, hoje a gente tem umas imagens soltas, é uma coisa que eu adoraria ter contato. E lá fora é bem parecido. Então, tipo, tem a primeira versão do Thomas do Trem, que também foi feito ao vivo, com mockups lá de trens, e tem até a ideia infame de que caiu um trem no meio e dá pra ver a mão da pessoa catando o trem lá no stop motion. E são vários. Então, assim, tudo que vem pra antes de 50 é mais difícil. Aí você coloca as limitações do Brasil e a falta de cultura do próprio brasileiro em se importar com essa parte, né, da sua cultura. Preservação, né, cara? Preservação da própria cultura do país, né? Inclusive a Cinemateca encontrou essa semana, ou esse tempo atrás, não sei se encontrou ou conseguiu um investimento pra tentar recuperar um monte de coisa. Então talvez algum desses filmes até voltem. Mas é triste, cara. É muito... Cara, pra falar em Lost Media, em brasileira ainda por cima, tem uma que é muito famosa, cara, que até hoje não foi encontrada e provavelmente não vai também, por essa mesma questão, né, de ter acontecido ao vivo e tal. É o famoso gol do Pelé, pô, o gol mais lindo que nunca foi filmado, sim, né? Mesmo. Fizeram uma versão de mentira, né, Sim. Mas o oficial dificilmente vai achar. Tem muitos fotógrafos, né, tiraram foto na hora, então, tipo, é uma coisa que realmente aconteceu. O estádio inteiro testemunhou, e todo mundo que viu aquilo na época fala que foi um negócio absurdo, né?
Esse é o tipo de coisa que dá muita agonia, cara. Dá, cara. Nossa, dá uma aflição. É uma impotência, né, cara? Que o Pelé, ele dá 2 chapéus assim em 2 pessoas e faz um golaço, velho. Não, pera aí. Ele dá 2 chapéus no zagueiro, no goleiro e faz um gol de cabeça. Sim, exatamente. Que tristeza que não ter isso aí preservado. É perturbador mesmo. Esse é o tipo de mídia que explica bem o sentimento que dá quando você começa a se interessar por Lost Media, porque na teoria a gente é pra viver normal sem saber disso, mas a gente começa a dar um valor tão grande porque é a impotência, né, cara? História, tipo, né? quero. Exatamente. Quando é brasileiro, eu sinto mais quando é brasileiro ainda, porque cria-se um efeito na nossa cabeça de que, por exemplo, eu quando conheci esse caso, eu falava, cara, eu já vi esse gol. Só que não, eu vi a versão montada, né? E aí eu fiquei, cara, como assim a gente não tem o registro, sendo que esse é o cara talvez mais popular em questão de esportes do Brasil, e todo mundo fala disso e cadê, tá ligado? E esse é um caso também que eu acho que dificilmente vai ser resolvido. Eu acho que a gente vai morrer sem ter visto mesmo. Caraca, calma aí. Eu adoro falar isso, cara, desculpa, é um bordão que eu uso às vezes. Cara, mas a Lost Media é uma parada muito interessante justamente porque a gente né, consegue cara? conviver. A gente consegue conviver sem encontrar essas coisas que foram perdidas, mas nossa consciência não deixa a gente descansar. Porque o que me fez me interessar por Lost Media foi porque eu tenho lembranças, assim, de muito novo, de um desenho, cara. Eu fiquei, cara, acho que dos meus 8 até os meus... Até pouco tempo atrás, assim, com isso marretando na minha cabeça todo dia, cara. Eu ia no Google e pesquisava... Eu pesquisava termos chaves, né? Que era basicamente um desenho que passava na TV Cultura, que era um desenho que passava de tarde, que eu tinha medo, que era feito de marionete, e era sobre um moleque que vivia numa vila de monstros. Que ele é da escola de monstros. Isso, e esse mesmo. E aí, cara, mano, eu juro pra você, a minha vida Esse inteira, desenho é eu fiquei procurando esse desenho, cara, desde... É porque assim, eu lembro que eu via ele muito novo, porque isso até é estranho, né? Porque a pessoa que achou essa Lost Media, né, que documentou aqui no Brasil, foi a Nostalgia, né? Foi o primeiro vídeo que eu vi, não sei se ela foi a primeira. Não, foi ela. Inclusive, eu gosto muito dela. A gente já fez collab junto e ela é uma das colegas que a Lost Media me trouxe, assim. Ela é muito massa, cara. Não, ela é genial, cara. Ela é genial. Não, a irmã dela já participou aqui do podcast, né? Sério? Colega minha, a Camila Ótimos. Gente boa demais, ela. Que massa. Ô, louco. Eu conheço só ela, mas eu acho ela muito... Pô, muito interessante. E cara, foi mágico, porque eu juro pra você, eu lembro de eu estar em churrasco com um colega meu e eu perguntar pra moleque, assim, pra cada um se eles já tinham visto esse desenho, mas ninguém nunca tinha visto, cara. E minha mãe também lembrava, porque eu tinha medo, né? E minha mãe, ela via pra tentar entender por que eu tinha medo, só que a gente não chegava a lugar nenhum. Isso ficou por muito tempo perdido, e aí um dia, cara, ano retrasado, em live, eu tava fazendo uma live mesmo, eu não conhecia o canal da Nostalgia, eu não era inscrito, e eu tava fazendo live, e aí algum moleque, ele pediu pra entrar no YouTube e pesquisar um negócio. Na hora que eu abri a home, eu vi a thumb do vídeo dela falando sobre a Escola dos Monstros, e eu reconheci aqueles bonecos, cara, e eu comecei a gritar, cara, berrar. Eu falei, caralho, finalmente, era um vídeo novo, tinha acabado de ser lançado. Ninguém entendeu nada. Cara, eu fiquei... Foi uma sensação tão bizarra, cara. É única, Sim, cara. É sim, eufórica, né? Eu sei como é. E eu comecei a assistir o vídeo em live, eu até esqueci o que eu tava fazendo e ninguém tava entendendo nada. Aconteceu já isso comigo com a Nostalgia, que tinha um desenho na TV Cultura que eu assistia quando era criança, que era do hipopótamo. Um hipopótamo, aí tinha um sapo e tipo um pato. Não era um pato, é um bicho rosa. Era tipo um flamingo, só que pequenininho, sabe? É um bonequinho azulzinho, não é? Sim. E eu não lembrava o nome, eu ficava desesperado tentando procurar. E aí a Nostalgia trouxe no canal dela que ia chamar Mumbo Jumbo, né? Ah, é legal demais, cara. E infelizmente a dublagem desse desenho tá perdida, né? É uma Lost Media também, a dublagem desse desenho. Sim. Infelizmente. Em questão de TV Cultura, a Nostalgia, cara, é imbatível, assim. Ela sabe tudo, cara. Ela... Eu conheci é interessante, né? Porque eu conheci o canal dela. Meus inscritos e os dela são os mesmos, né? Basicamente. Então, quando eu conheci o canal dela, ela tava com 2 vídeos, se eu não me engano. Que era os 2 eram da TV Cultura já. E eu lembro que eu falei, cara, que legal, né? Tipo, eu não falava de Lost Media no meu canal ainda. Eu falei, cara, que interessante, falando em português sobre
tópicos do Brasil, assim, achei que foi inovador. Só que eu já tava querendo falar de Lost Media no meu canal há muito tempo, porque meu canal ele não era sobre Lost Medias quando eu criei ele. Ele era um canal mais voltado pra animações. Muita gente não sabe disso, inclusive. Então, eu tinha um canal que na época tinha, sei lá, 600 inscritos. Eu fazia de vez em quando e eu lembro que eu conhecia a história da dublagem perdida da Branca de Neve dos anos 30, da versão clássica, que foi a primeira dublagem do Brasil. E eu achei essa história fantástica, assim. E eu falei, cara, eu preciso trazer isso pro meu canal. Só que eu tinha medo do meu público, que na época eram 600 pessoas aleatórias que nem eram um público de fato, eles nem interagiam comigo. Eu falei, mas é muito diferente, não sei o quê. Quando eu vi ela fazendo, isso me empolgou. Eu falei, cara, que legal. Porque no Brasil, sinceramente, você via assim, um iceberg de vez em quando, uma ou outra pessoa comentando, mas era muito naquela veia de creepy, sabe? E eu nunca curti muito isso, assim. Apesar de meu canal ser um pouco assim, mas os temas, eu sempre falei, cara, o fascinante é estar perdido e não querer dizer que isso dá medo de alguma forma, sabe? E aí eu fiz o vídeo da Branca de Neve, gostei. Na época não tinha nenhum de divulgar direito, acho que o grupo de Lost Media não tinha nem 1000 pessoas, então eu divulguei lá. E ali eu comecei a acompanhar melhor a comunidade e produzir conteúdo. Aí meu canal meio que foi se monopolizando para esse tema, assim. E lembro que depois, tipo, de 3 vídeos que eu postei, a Nostalgia não tinha nem 10 mil inscritos ainda, ela se inscreveu no meu canal, a gente trocou muita ideia na época. E a gente meio que foi construindo um núcleo de Lost Medias. Tinha o Semideus também, né, no paralelo, só que ele fala de muitas outras coisas também. Só que existia esse núcleo, sabe? Então a gente criou meio que uma comunidade que aproveitou um cenário que estava em aberto no Brasil. Então é muito legal hoje você ver, tipo, ela cresceu muito, Semideus também, o meu canal tá crescendo bastante também, numa velocidade talvez um pouco menor, até porque eu comecei depois de todo mundo, né? Mas o cenário cresceu demais, e quando a gente fala, por exemplo, cada um tem meio que sua veia, né? O Semideus é uma veia mais gringa, assim, ele não fala tanto de Lost Media do Brasil. A Nostalgia fala de muita coisa, mas quando é TV Cultura, ela domina. E eu tendo a pegar esses casos brasileiros meio aleatórios, assim, sabe? Então é bem maneiro. E eu acho que eu sempre incentivo quem tá começando a fazer, porque quanto mais gente fazendo, mais o cenário aumenta. Até indico também o canal, não sei se vocês conhecem, da Ponto Existencial, que é um canal focado em animes, só que pra Lost Media também. E tá começando a crescer aos poucos, assim. Tem a ver com a gente, né? Por isso que eu mencionei, inclusive. Sim. Inclusive, né, eu queria puxar agora a gente falar das Lost Medias, né, estrangeiras, que a gente começa a falar das Lost Medias de animes que tem, né? Não, tem umas Lost Media brasileiras que não dá pra ignorar aqui também, né, que é a Família Trapo, cara. Essa aqui entra na mesma situação que a gente comentou da dificuldade de preservar o que era feito ao vivo, né? O Carlos Alberto de Nóbrega já falou que tinham preservado os episódios da Família Trapo, né? Que pra quem não sabe, a Família Trapo foi uma das primeiras sitcoms brasileiras. E era estrelada por Rony de Golias, o Jô Soares e o Carlos Alberto de Nóbrega era o roteirista da série, né? Então era uma série, na época, né? Foi uma série muito transgressora, né? Era muito engraçado, cara. O que tem disponível, velho. Sim, e tem só um episódio disponível, que é o episódio que o Pelé participa, que gravaram na época. Só que se perdeu. E aí o Carlos Alberto de Nóbrega, ele deu uma entrevista falando que, tipo assim, se perdeu na enchente e tal. E aí ele dá, tipo, entender que os incêndios e as enchentes, entre aspas, aconteciam na ditadura como uma forma deles, né, fazer queima de arquivo, apagar arquivo de artista, trabalho dos outros, né? Então é meio triste isso, né? Nessa época do regime militar no Brasil, da ditadura, foi o auge disso acontecer, né? De acontecer incêndios, enchentes, um monte de coisa e se perder arquivos, né? Misteriosamente, sim, aconteceu. Sim, né? E aí o que tinha... Aí foi a partir daí que a pornô chanchada começou a ganhar muito espaço, né? Porque aí não tinha muito perigo, né? Fazer o povo
pensar, mas é muito nada a ver, mano. Ainda tem gente que... Mas a família Trap, né, eu adoro o Ronald Golias, eu sempre achei ele, tipo, genial. Eu também. Nossa, eu lembro quando eu era criança, ele morreu, e eu lembro de eu chorar porque ele morreu. Foi uma das primeiras mortes, assim, de artistas que eu senti mesmo. Melhor programa de escolinha da história é a dele, cara. Escolinha Sim. do Golias. E ele era um cara muito presente, cara. E, tipo, eu lembro que um ano antes ele fez um remake do Romeo e Julieta com a Abby. Cara, isso é genial também. Sim, tava passando aquele Bronco dele com Meu o Marci cunhado. Franco, né? Sim, e ele era um cara muito presente ainda. Tipo, ele não tinha sumido. Né? E eu lembro que a Praça Nossa sempre repisava um quadro dele, né, no final dos programas, pra imagem dele sempre estar presente na mente do espectador e tal. E aí, mano, ele morre assim. E foi forte, cara. Foi uma morte doída demais, velho. Mas ele era um cara muito engraçado, cara. Ele era, pô. Quem não conhece o Ronald Golias, procura aí Ronald Golias. Eu imagino que uma galera que tá escutando não deve estar entendendo nada do que a gente tá falando, né? Mas vale a pena conhecer mesmo. Enfim, vamos falar aí das Lost Medias gringas, né? As Lost Medias estrangeiras. Vamos. Que tem muitas, né? Vamos falar primeiro, que o nosso podcast aqui é de anime, né? Entre aspas, né? Que a gente fala mais de galhofa do que de anime. Vamos falar de Lost Medias de animes aqui, algumas, né? Eu quero puxar uma aqui, uma Lost Media que tem aí, bastante conhecida, né, na comunidade de Jojo, que é o filme da parte 1 de Jojo, da parte 1, que é a Phantom Blood, que foi feito em 2007, foi cancelado, né? O filme acabou sendo cancelado e aí vazaram uma parte do filme, não sei, acho que é uns 20 minutos do filme, só que ele tá sem áudio nenhum, né, o filme. Muitos fãs de Jojo, né, têm interesse por esse filme, né, até pra fazer a comparação, né, com a parte que saiu, né? A Phantom Blood que saiu depois. É bem interessante isso. O Lucas Alta não deve nem conhecer Cara, isso. Cara, eu sei o que é Jojo. Se eu falar que eu já assisti, eu vou estar mentindo. Então eu prefiro ficar quieto. Mas eu já ouvi falar dessa Lost Media. Na verdade, eu já recebi vários comentários falando assim: fala de Phantom Blood, do Jojo e tal. Só que assim, pra quem não tem nenhuma referência, é muito difícil, né, falar sobre isso. Então, eu tenho um interesse, assim, em conhecer a Lost Media. O anime também, mas eu dificilmente vou assistir, porque hoje eu não tô tendo muito tempo pra começar coisas novas, ainda mais coisas que já tem bastante conteúdo. Só que eu conheço o caso, só que eu não conheço o suficiente pra entender. Eu acho que você já falou melhor do que eu, assim. Essa parada do Phantom Blood parece que ele foi transmitido em salas de cinema e depois não foi pra frente, né? tem. Foi uma coisa muito exclusiva ali, né? Mas é interessante que o traço dos personagens é um design completamente diferente da versão em anime que a gente teve em 2012, né? Da parte 1 de Jojo, né? Sim, da David Production. Sim. Lembra mais aqueles OVA da parte 3 que tem nos anos 90, sabe? Que os caras tudo E é bom pra caramba, nossa. Cara, por isso que eu acho que essa versão do filme deve ser muito melhor do que o anime de 2012, porque aquele OVA de Jojo 3 é muito legal, pô. Não, é que tipo assim, Jojo não é muito grande. Essa parte de Jojo tem poucos episódios. Que o Jojo é dividido em partes. Tem a parte 1, a 2, a 3, a 4, a 5. E essa primeira parte ela é bem curtinha. Porque, tipo assim, Jojo tipo, conta a história da descendência de uma família, sabe? Aí começa o tataravô, aí vem o avô, vem o bisavô, aí vem o avô, aí vem o neto, entendeu? É confuso explicar assim, né? Mas enfim. É uma putaria do caramba, que é tipo a usurpadora, versão anime, e depois com referências a bandas de rock e heavy metal, né? Tem essa loucura. Então, eu sou muito curioso, assim, pra ver, assim, porque eu gosto de anime, assisto, assim, também. Mas, sabe aquele que parece que, tipo, já passa... Tem tanto... Eu escuto tanto falar que, às vezes, dá um desânimo de começar, mas, eventualmente, eu vou acabar começando, né? Que hoje, realmente, tá ali faltando tempo mesmo para parar e ver. Só que, assim, eu lembro que eu jogava o Jojo num jogo de Play 2, Play 1, né? Play 1, não lembro. Era um jogo de luta iraríssimo, cara. É a única coisa que eu sei. Sim. Esse é muito bom mesmo. Esse jogo é eu lembro que isso eu lembro, só que eu fui descobrir que isso era um anime muitos anos depois, assim. Tipo, na época pra mim era só um jogo de luta. Mas eu lembro que eu achava os personagens muito legais, assim. Fala, meus bacanos que estão ouvindo esse episódio do NBcast. Aqui quem fala é o Kramer. Caso vocês não me conheçam, já participei aqui algumas vezes. Faço cosplay de Jojo, eu sou o maior fã de Jojo, 2050 cosplays diferentes já feitos. Eu adoro Jojo.
e por isso o Rita me chamou para que eu fizesse a consideração sobre o filme Lost Media de Phantom Blood, a parte 1 de Jojo, que foi lançado em meados de 2007. A gente tem bastante informação, mas ao mesmo tempo a informação que a gente mais gostaria de ter do porquê esse filme se tornou uma Lost Media, a gente não tem de fato. Então o que acontece? Esse filme ele é anunciado em 2004 e pelo que a gente pode verificar, ele teve uma produção muito conturbada. A princípio era um filme que era para ter 1h10 e aí ele acabou tendo 1h30, e esse filme tinha a intenção de adaptar toda a parte 1 de Jojo, né, que conta a história do Jonathan Joestar, do Dio, enfim, tudo aquilo que no anime que a gente conhece hoje, você vê ao longo de 9 episódios, era para ser adaptado num filme de 1h30, né? E por conta disso, o filme tem muitas diferenças da história original, mas muitas mesmo. Eu ficaria 20 minutos aqui listando cada uma das mudanças que eles fizeram. Mas assim, muda completamente a história. Só para você ter uma ideia, uma das maiores queixas de quem assistiu o filme na época e que é registrado até hoje, é de que o Speedwagon mal aparecia no filme. Ele aparecia naquela cena na Ogre Street, em que o Jonathan derrota ele, e aparecia em mais uma cena. Depois disso ele não aparecia mais. Além disso, várias outras coisas importantes, como por exemplo, acho que a parte 1, você vê o anime ou lê o mangá hoje, ela é marcada pelos monólogos internos do Dio, planejando o que ele vai fazer de ruim pra prejudicar a vida do Jonathan, enfim, as maldades que ele vai fazer e o que tá se passando na cabeça dele. Pelo que tem registrado, o filme não tinha nenhum monólogo interno do Dio. Ele só fazia as maldades, pura e simplesmente. Não tinha nenhuma imersão na mente do cara. A gente só via ele fazendo as coisas que ele fazia lá. Enfim, esse filme foi anunciado em 2004. Em 2007 ele sai, passa nos cinemas, vai mal nas bilheterias. Pouca gente assiste, o pouco de gente que assiste não gosta do filme, por conta desses motivos que eu acabei de mencionar. E é isso, o filme some, o filme se torna uma Lost Media. Aí, há algum tempo atrás, se eu não me engano foi em 2012 ou 2013, um estudante de uma universidade de artes lá em São Francisco, nos Estados Unidos, recebeu um trabalho de um professor para fazer. Ele trabalhava com produção artística e tal, e esse trabalho basicamente era, o professor ia dar para ele uma cena de 16 minutos em que ele devia fazer a trilha sonora, e essa cena de 16 minutos era o começo desse filme perdido de Jojo. Como esse cara tinha esse conteúdo, a gente não sabe, mas esse aluno decidiu postar isso no YouTube e disponibilizar. Então hoje, se você pesquisar, além do trailer do filme, você consegue ver esses primeiros 16 minutos sem dublagem, só com uma musiquinha de fundo que também não é original, mas dá pra você ver um pouco. E particularmente você vê que nem é tão ruim. Se você comparar com a adaptação da David Productions, né, que é a que a gente conhece hoje, eu digo pra você, o traço do filme tá muito mais fiel ao do mangá. Acho que a David Production decidiu ir pra um rumo diferente, até pra se diferenciar desse filme, que não foi bem recebido, quanto pra ter sua característica própria, mas a verdade é que o traço da parte 1 em anime que nós conhecemos hoje não tem nada a ver com o do mangá. O do mangá parece muito mais desse filme perdido, e o do mangá, essa é a grande verdade, parece muito mais do Hokuto no Ken, né? Enfim, infelizmente até hoje a gente não tem a resposta do porquê essa bagaça sumiu. A gente só tem teoria, né? O que é consenso na internet é que, o Araki odiou o filme, que inclusive foi feito pra homenagear os 25 anos de carreira dele, mas dizem que o Araki odiou o filme e falou, suma com isso. Há 2 anos atrás, depois da pandemia, fizeram uma entrevista com o Junichi Hayama, que foi o responsável pela direção desse filme e já tinha participado da produção do OVA, que é o OVA bem famoso da parte 3 de Jojo, como design de personagens, e fazia parte também da animação, né? Enfim, da produção de animação. E aí perguntaram pra ele, em 2007 teve aquele filme adaptando Phantom Blood, a parte 1, saiu no cinema, mas, nunca foi lançado depois disso, né? Não teve uma distribuição em DVD ou coisa do tipo. Aí perguntaram, você como diretor de animação desse filme, teve algum motivo para que a gente nunca mais tivesse acesso a esse filme? E o cara respondeu o seguinte, se você não quiser me ver bravo e puto, é melhor que eu não responda. E aí por isso você já consegue tirar muita coisa, né? Provavelmente foi uma produção muito conturbada, o produto final não ficou bacana, e é isso, né? Não tem muito mais o que esmiuçar se você parar pra pensar. Foi uma produção conturbada que não gerou um resultado legal. Enfim, esse filme é muito curioso. Legal esse pedacinho de história de Jojo, né?
Nem sempre as coisas dão certo. Às vezes você precisa de 2 ou 3 adaptações pra sua obra dar certo e fazer sucesso, não é mesmo? Enfim, era isso que eu tinha pra falar, pessoal. Um abraço pra você que tá ouvindo. Até mais. Tem a Lost Media, né, que a gente já falou. Se a gente não falasse essas fãs de Jojo ia matar a gente. Tá falado. Outra Lost Media que tem aqui pra falar é o Guardiões do Cosmo, que é o Ah, Cavaleiros do sim. Zodíaco americano. E Esse dá pra falar, né, Lucas? Esse eu tô ligado, cara. Esse eu acompanhei. E assim, no pacote dá pra falar da Sailor Moon também, né? Sim. Que é todo da mesma turma aí. Não, foi desculpa, você tá falando das versões estadunidenses, né, do anime, né? O Guardians do Cosmos... Ah, tá, agora que eu vi ali que tem Starstorm, que tinha um live action e tinha o desenho. O desenho é engraçado demais, cara. Eu acompanhei toda essa descoberta, foi pelo canal da Raymona, né, que é um canal gringo, muito bom, só que ela não posta tanto, mas assim, quando ela posta é pedrada, assim, um vídeo de 1 hora, ela fez uma puta de uma busca, e ela encontrou, se eu não me engano, alguns episódios, o episódio piloto e tal, da versão americana de Cavaleiros do Zodíaco, parecendo o desenho que passava no SBT de manhã, tipo a versão pobre sei lá, do Silverhawks, tá ligado? E é muito engraçado, cara. Tipo, esse aqui foi uma das coisas que surpreenderam bastante. Foi ano retrasado, se eu não me engano, que isso aconteceu. Na época, isso pegou todo mundo de surpresa, assim. O jeito que eles Eu nem fazia ideia que isso existia, sinceramente. Sim. E foi engraçado ver como eles tentaram formatar Cavaleiros para os Estados Unidos, para os americanos gostar, e não ficou bom, né? Não ficou? Acabou ficando ruim. Não, ficou muito. Assim, é engraçado. Tipo, a abertura é muito engraçada, tem a trilha sonora, tudo só que é engraçado pra ruim, né? E aí, no mesmo pacote, veio. Um pouco antes, na verdade, eles já haviam descoberto a da Sailor Moon, que era. Tinha até uns segmentos em live action, assim, um negócio tenebroso também. Enfim, mas eu acho que vocês que manjam mais, porque eu assistia Cavaleiros do Zodíaco quando era criança, assisti na TV, e eu achei muito ruim, mas talvez quem é fã deve ter achado mais engraçado ou mais perturbador ainda, né? Teve essa Guardiões do Cosmos, eu acho que foi a mesma youtuber que achou também o live action, que era a série live action, que foi o Starstorm, né, do Cavaleiros também, né? Aquele Power Rangers escroto. Sim, e se a gente achou o Guardiões do Cosmos ruim, esse Starstorm é bizarro, assim, num nível. Que os caras, tipo, é um live action de Cavaleiros, e os caras usam armadura sem nada por baixo, sabe? Sem camisa por baixo. Os caras, tipo, caralho. Que escolha é essa de figurino, né? Tudo errado, velho. Cara, Cavaleiros em live action não vai funcionar nunca, cara, verdade. Tentaram fazer recentemente. Aquele filme recente também. Aquele filme. Nossa senhora. Prefiro olhar a parede branca secar, tá ligado? Eu lembro que teve uma época que era uma Lost Media mesmo essa Starstorm, e só tinha as imagens na internet e o pessoal achava que era só. Sabe aqueles vídeos de né? pessoas que se fantasiam e tal? E o pessoal achava, não achava que era real e tal, né? Mas, tipo, aí acabou sendo encontrado. Né? Qual o nome da youtuber mesmo que você falou que encontrou? Raymona. Eu acho que foi ela mesma. Foi ela encontrou todo esse negócio, foi ela. É o hiperfoco dela. Pô, sensacional, né, velho? Eu não faço ideia de como ela deve ter encontrado. É genial, cara. Não, no canal dela, vale a pena dar uma olhada depois. Ela tem os documentários de como foi a busca. Tipo, um negócio de 1 hora, assim. Ela é inspiração, cara. Que é uma dedicação que eu não consigo ter com a vida que eu tenho, assim, de pá. Eu queria, inclusive, falar, não, vou parar, vou atrás de sebo, vou atrás de contato de gente, pá, assim, pra ir atrás. E ela pega, assim, uma ideia e ela só sossega quando ela consegue finalizar. Então você vê que os vídeos do canal dela não é um canal ativo, assim, igual o meu ou de outros canais. É um canal que funciona, sei lá, 1 vez por ano. Só que quando ela vem com uma pedrada aleatória. E as 3 ela documentou lá, então, tipo, eu nem lembro exatamente como foi, mas eu sei que ela teve que fazer um monte de contato pra buscar uma fita não sei aonde, pra digitalizar. Muito doido, cara. É genial, assim. Isso aí vale a pena dar uma olhada também. Ver o processo pra ver como... até onde vai a obsessão de alguém, sabe? Por algum... Pô, eu acho sensacional. Eu adoro, sabe? Eu sei porque eu sou assim também. Ela aparece uma vez no ano e vem com essas pedradas, né?
Porra, É igual Papai Noel, né, cara? Aparece uma vez por ano e é o suficiente. exatamente. O Papai Noel do Lost Media. Vem trazer presente. A última que eu tenho anotado aqui pra falar rapidinho é a dublagem, né, de Samurai Pizza Cats, que foi dublada na Manchete, só que nunca foi, quer dizer, foi ao ar alguns episódios, só que a Manchete faliu e essa dublagem acabou se perdendo. Na internet tem alguns, acho que 1 ou 2 episódios aí, encontrados, episódios aleatórios assim, e é interessante que tem o Marco Ribeiro, né, que fazia o Yusuke, e tem o dublador do Coabra, que fazia outro personagem também, né, e é quase a mesma dublagem do Yu Hakusho, velho. É bem divertida, né? É outra dublagem, infelizmente, né? Porque o Samurai Pizza Cats é um desenho bem divertidinho. Esse tipo de Lost Media, tipo de dublagem, ela, no caso, como não é uma coisa tão antiga, é capaz de que encontre em algum momento, porque quando eu comecei a fazer vídeo de Lost Media, eu falei do anime da Luluzinha. Não sei se vocês conhecem o anime da Luluzinha dos anos 80. E... Ô, louco, o anime Sim. da Luluzinha? Isso eu já ouvi falar. Então, Caralho, eu nunca vi, não. existe acho que a primeira versão da Luluzinha é em anime. E ela foi exibida no Brasil no SBT. Quando eu comecei a fazer o canal, eu fiz um vídeo só sobre ela. E só tinha a abertura e um trecho de 1 minuto, assim. E hoje ela já tem muitos episódios disponíveis. A galera encontrou, foi atrás e tal. Tem um cara, um maluco gringo, que ele o hiperfoco dele é buscar dublagens desse anime ao redor do mundo. Então, assim, tem no do Brasil. E aí eu achava que não ia ter como achar só da Luluzinha na época, e acharam. Então, não percam a esperança. Acho que de qualquer dublagem ali dos anos 80 pra frente, é sempre possível encontrar, sabe? Alguém tem gravado isso em algum lugar. Falando disso, né, de dublagens, é que eu lembro que teve... Eu não lembro qual canal agora... que ele fez um vídeo falando de dublagens perdidas do Brasil. O canal do Yuki. Canal do Yuki. Ah, sei, é bem legal também. E esse canal do Yuki, eu assisti, né? Eu vi, inclusive, ele falando dessa aí do Samurai Pizza Cats, né? E eu lembro que ele tem um vídeo dele de dublagens, acho que é o mais popular dele, que ele fala das dublagens perdidas, que é de 5 anos atrás. E hoje em dia esse vídeo ficou meio datado, porque a maioria das dublagens que ele fala ali já foi encontrada. Acontece. Tipo a dublagem do Mal Encarnado, né, que ele fala. Uhum. E tinha um programa que chamava 31 Minutos, né, que inclusive eu assistia, passava na Nick. Sim, é um de fantoches, Sim, né? chileno de fantoches, e a dublagem tava perdida, Sei. tinha só alguns trechinhos no YouTube. Eu mencionei esse tópico em algum vídeo meu também. É interessante que é uma dublagem feita só por 5 dubladores. Vários personagens, só 5 dubladores fazem todas as vozes, né? E se perdeu por muito tempo. Aí esse canal do Yuki, né? Ele até falou no canal dele que essa dublagem tava perdida e tal. E aí muitos brasileiros, fãs do 31 Minutos, foram no canal original do 31 Minutos, que é chileno, e começaram a comentar lá, pô, saudade, postem a dublagem em português e tal. E de tanta galera comentar isso, os caras foram lá e postaram. Então tá tudo, já foi recuperado toda a dublagem de 31 Minutos. O próprio canal oficial chileno do 31 Minutos postou em português a dublagem, e se não me engano, eles, por causa disso, né, por causa dos fãs fazendo essa comoção, eles depois dublaram as outras temporadas que estavam sem dublagem ainda, sabe? Porque eram só 5 dubladores, então ficou mais viável fazer, né? Então, é bem legal isso, cara, bem legal. E tá lá completinho, 31 minutos em Eu português. acho legal também. Eu, por exemplo, não sabia da atualização. Eu sei que eu cheguei, eu acho que eu tenho quase certeza que eu cheguei a comentar sobre essa dublagem na época que ela tava perdida. E... cara, tem muita coisa que é perdida, mas na verdade só não tá disponível. Ela tá por aí, sabe? Igual, tipo, Exatamente. tá em acervo. Só falta disponibilizarem. E às vezes encher o saco ajuda. Exatamente. Falar também... já estamos... vamos finalizar o tópico aqui. Você falou, né, de Lost Medias que, tipo assim, que tá por aí, e só não foi encontrado ainda, que é o especial de Natal do Agora é Tarde, da Band, né? É um bom tópico. Esse daí está perdido. Uma coisa que eu sei é que o Danilo Gentili tem esse episódio, e o resto do elenco, né, Juliana, Léo Lins, Murilo Couto, todos eles têm uma cópia desse episódio. Todo mundo tem. Só que eles não disponibilizam, né? Isso vai sair em algum momento, cara. Isso é fato. Vai. Eu lembro até que o Danilo, ele participou lá do MoídaCast, e ele falou isso, que ele tem no pendrive lá, ele fez backup em um monte de lugar, ele tinha no pendrive dele lá, ele ia procurar e mandar pra eles assistir, mas
acabou sendo uma Lost Media, né? Que foi o especial de Natal do Agora é Tarde, que não foi pro ar. Porque, mano, eles convidaram um monte de gente maluca pra fazer uma ceia lá e acabou virando uma loucura, né? O episódio. E terminou numa guerra de comida, velho. Então, a guerra de comida, pelos relatos, é a coisa menos assustadora desse episódio, né? Não, e tem os bastidores também, né, velho? Que é um Esse negócio episódio- completamente bizarro, né, velho? Cara, assim... É que esse especial de Natal, né? Tipo, já tinha o elenco do Danilo Gentili, que já é uma galera bem maluca. E aí ele chamou o Diguinho Coruja, que não era do elenco ainda. O Diguinho Coruja, o Rei Bianchi, que já é um cara doido, né? Que é um músico, comediante, que ele... Mano, é um cara completamente... aí ele chamou o Huawei, a Inês Brasil e a Heloísa Faisal. Cara, e saiu do controle completamente, né? A gravação do episódio. Cara, e hoje em dia é até meio maluco, né? Que passou tanto tempo que o Huawei faleceu, né? A Heloísa Faisal faleceu. E enfim, cara, seria bem legal se eles lançassem aí, né? Pra gente ver aí. Porque é um negócio completamente caótico, né? Tem fotos na internet, tem trechos, né? De gente dos bastidores que postou, né? Tem um monte de foto, eles nunca né? liberam esse episódio, né? É meio maluco. E tem as histórias dos bastidores, que é um negócio completamente maluco, né, velho? Cara, esse aí já é nível mais até abaixo. Mas eu lembro que eu achava muito engraçado uma foto deles, tipo, imitando um presépio, né? Que aí tinha... Não lembro quem que tá de vaca, cara. Eu lembro que as tetas eram gigantescas, mano. Achei aqui a foto. Ai, que negócio perturbador. Ai, cacete. Deixa eu ver, deixa eu botar aqui no Discord. Que porra, essa foto me quebra sempre, cara. Tamanho das tetas dessa vaca, velho. Então, eu acho que esse é uma mídia que é perdida por enquanto, cara. Isso aqui vai sair. Tem tanta gente com isso na mão que é impossível não sair. Eu acho que, na verdade, talvez eles segurem tanto por ser da Band. E a Band é insuportável com essas coisas, cara. Eu acho que é mais isso, sinceramente. Uma coisa que tipo, se não me engano, a Juliana falou, né, no podcast, que o problema, deles soltarem é porque a Inês Brasil, ela tá numa vibe de que ela tá processando todo mundo, sabe? Porque os direitos da Band, acho que já venceu já, né? Porque já passou mais de 10 anos, né, dessa mídia e não foi pro ar, né? Então, tem esse negócio. Enfim, cara, acho que pra finalizar... então, falar um pouquinho, rapidinho, né, galera, que já estamos indo pro final das Lost Waves, que esse ano, né, foi o ano das Lost Waves. Foram encontradas muitas Lost Waves, e como não dá pra... Vamos falar só de algumas que foram encontradas, né? Por exemplo, a Found My Mind, né, que foi encontrada esse ano. Found My Mind, ela surpreendeu algumas pessoas, inclusive, foi encontrado no final do ano passado por conta de ser um brasileiro, né, o produtor dela. Não sei se vocês sabem dessa história, mas toda uma galera lá da gringa que tava procurando falou assim, não, isso aí não pode ter sido feito no Brasil, tá muito bem feito, sabe? E era um brasileiro, como é o nome do cara? Eu vou procurar aqui pra dar os devidos créditos pra ele, né? É o Edman Cavalcante. Esse cara aqui, ele produziu isso nos anos 80, aí ele nem sabia que a galera tava procurando essa música, e aí chegaram nele e ele falou, não, sou eu mesmo, e o mundo inteiro falou sobre isso. E é cria do Brasil, então acho que tem que dar uma atençãozinha pra esse caso, porque é muito interessante, cara. Um dos nossos orgulhos aí. Eu queria falar de um também aqui que foi muito curioso, que foi o Ever Knows That. Everyone Knows That? Basicamente, Ever Knows That. essa... essa Lost Media. Essa é complicadíssima, né, cara? Era uma Lost Media que um cara postou, né, no Reddit aí da vida, num fórum de Lost Medias, e a galera ficou anos atrás dessa Lost Media procurando tudo que é canto, né, e o cara desapareceu, ele postou e sumiu, sabe? Só o trechinho ali e sumiu. Isso que é inacreditável, cara. E aí, mano, a galera achou
esse ano O cara tava. um filme para maiores, a Lost Wave. O cara tava descascando o negócio e falou, meu Deus, que música legal. Aí acharam esquisito, aí ele falou, ih, tá indo longe demais, vou fugir por 15 anos. E o cara teve que achar assistindo vários filmes adultos esquisitos e, cara, é genial. Essa história é inacreditável, cara. Eu contei ela no meu canal lá, e toda a vibe dessa música, depois que você sabe dessa história, muda totalmente, assim. Inclusive dá pra ouvir barulhos ali muito estranhos, cara. E eu não sei como ele conseguiu limpar o áudio pra não aparecer nada, né? Não, e até a foto que escolheram pra ilustrar, ela é muito sugestiva, tá ligado? É muito vibe... Errada, né? Não sei como é que eu falo isso sem escolhambar. Eu ia falar muito vibe poteiro, tá? Tinha lá a Canção de Alicia, né? Assim, rápido, em resumo, a La Canción de Alicia começou em 2019 essa busca. Um cara do Facebook publicou um vídeo que tinha animações de Alice no País das Maravilhas, meio psicodélicas, e um trecho de 1 minuto de uma música meio indie, assim, meio interessante a música, só que ele não sabia de quem era. Então ele jogou no Facebook e ninguém deu muita bola no começo, mas depois ele jogou em outros sites, foi se espalhando e começou a virar uma busca mundial, assim como todos os exemplos que a gente deu aqui. E aí começaram a tentar encontrar as possibilidades. Aí tinha uma banda chamada Yo Yo Yo, que tinha uma música que chamava Gin and Tonic, que parecia, porque ela tinha origem chilena, enfim, parecia um pouco a vibe, só que não era exatamente isso. Até que em maio, se eu não me engano, desse ano, ela foi encontrada por um usuário que achou no Facebook uma postagem de 2018 de uma banda chamada Bad Influence, que, se não me engano, é chilena também. Ele achou essa música sendo tocada ao vivo por essa banda. Cara, eu não sei como é que ele chegou nessa música, mas ele conseguiu achar um vídeo postado de forma totalmente, como é que fala? Informal, assim, sabe? Não era uma banda grande, era uma banda bem alternativa. E depois que descobriram e a banda tomou conhecimento, eles ficaram até na vibe de voltar, sabe? Ficaram empolgados sabendo que a galera tá vindo atrás. E já lançaram a versão de estúdio. Então esse é um caso totalmente solucionado também. E a última, eu acho que essa aqui é a maior de todas, né? Que é a Like the Wind. Foi encontrado esse ano também. Muita gente falava que era a maior Lost Wave de todos, né? Muito tempo a galera ficou na caça, né? E era. Esse aí foi uma das que... Essa me pegou muito de surpresa também. Essa era o mistério que eu achava que não ia ser solucionado tão cedo. Porque foram anos e anos de muita tentativa, muita suposição. A galera juntou muita gente, então tinha, sei lá, mais de 50 mil pessoas no Reddit só buscando essa música. E o cara que encontrou, ele viu uma notícia num jornal da Alemanha falando de um concurso de música no qual uma banda chamada Fex, eles ganharam, e aí a descrição do tipo de música que a banda tocava fez ele se lembrar da Like the Wind, que foi publicada na internet há uns 20 anos atrás, sem saber, com pessoas justamente procurando o nome dela, não sabiam quem cantava, era uma gravação em tape. Aí o cara pediu pra foi atrás dos músicos dessa banda Fex, que nem existe mais, pediu pra ele uma cópia da fita, de alguma fita de trabalho deles. Eles mandaram várias e entre elas tava Like the Wind, a música original, que na verdade se chama Subways of Your Mind. Completa, qualidade muito boa. Resolveu um mistério gigantesco de um dia pro outro. Sim, foi uma segunda, eu lembro até hoje, porque eu fiquei pasmo nesse dia. Então eu acordei segunda, já vi uma galera falando: Lucas Nauta, acho que descobriu Like the Wind. Aí a galera só tava esperando confirmar. E quando eu vi, mistério solucionado. Então assim, esse era o grande boss das Lost Waves. Mas Lost Wave tem 1 milhão de exemplos. Tem Lost Wave brasileira também. Tem Lost Wave que eu já descobri, inclusive.
tem Lost Wave no Japão. Então, a comunidade de Lost Wave hoje ela é ainda muito grande porque tem muita coisa perdida. Mas grandes mistérios foram resolvidos esse ano e isso deixa a galera empolgada e motivada para continuar procurando. Porque às vezes a gente precisa dar os créditos, né, para quem faz determinados tipos de música. E é muito legal que geralmente essas pessoas não fazem a menor ideia que essas músicas são tão aclamadas, sabe? E é uma subcategoria das Lost Medias, assim, que também é fascinante. Assim. E esse tema também é um tema também muito fascinante, muito rico, né? As Lost Waves. Cara, eu acho que dá pra fazer um tema, um episódio só sobre Lost Waves. Quem quiser ouvir um episódio aí sobre Lost Waves, comente aí no YouTube. Eu quero episódio sobre Lost Waves. Pode comentar aí, ou, sei lá, manda pra gente no Instagram, no Twitter, né, que é @_NBKRD. Manda pra gente, quero ouvir um NBcast sobre Lost Waves que a gente faz o episódio, galera. E, galera, acho que dá pra finalizar o nosso episódio por aqui. Quero agradecer a todo mundo que ouviu até aqui o episódio. Quero falar pra vocês irem assistir o canal do Shura, né, Shura? Que é o Samuel Shura, e tem o Boteco Claquete, né, Shura? É isso aí mesmo, rapaziada. Tem vídeo novo lá no Boteco Claquete, hein? Exatamente. O Shura vai assistir o filme Limite e vai fazer uma crítica lá no Boteco Claquete, galera. Pode ser, pronto. Pode ser. E tem também o canal do Lucas Nauta, né? Que, pô, o Lucas Nauta é sensacional. Eu agradeço demais o Lucas Nauta por ter disponibilizado tempo pra vir aqui falar com a gente sobre a Lost Medias. Até peço desculpa aí pela nossa leiguice em alguns momentos aí. Imagina. Não, eu agradeço o convite, foi muito legal bater esse papo. Quem não me conhece, se quiser dar uma olhada, é só procurar Lucas Nauta no YouTube ou em qualquer outra rede social, mas o YouTube é onde eu concentro minhas energias aqui. Eu publico vídeos toda semana, eu agradeceria, quem quiser ir visitar vai ser muito bem-vindo. Se gostar de Lost Media, ela vai ter um prato cheio com sei lá quantos vídeos, não faço nem ideia de quantos vídeos de Lost Media eu tenho publicados lá. Quem gostou desse assunto e quiser mergulhar mais nele, dá uma olhadinha lá no meu canal que tem muita coisa divertida. Obrigado, Lucas Nauta. E falar também, né, galera, pra vocês assistirem o canal do Figurante, né, o Figurante de um anime de comédia chamado Vira. O Figurante não tá aqui pra fazer o jabá, vou fazer pra ele, né? Que é o canalzinho do Figurante, que ele lança os videozinhos dele lá, lança os podcasts dele lá também, podcasts solos. Tem uma podcast solo também, que é o podcast de música, que é o 4 discos em um tema. Cada episódio tem 20 minutinhos falando sobre um disco aí. É isso, né, galera? Obrigado por ouvir até aqui. Se vocês quiserem o episódio de Lost hoje, já sabem, né? Comentem aí bastante, né? Pode comentar bastante aí no YouTube. Até lançar hashtag no Twitter aí, NBcast Lost Wave. Que aí, mano, vamos lançar a hashtag. Mas é isso, galera. Obrigado por ouvir até aqui. Lembrando vocês aí que o link de todas as plataformas de stream, Spotify, Deezer, iTunes, Google Podcast, tá na descrição do vídeo do YouTube. Tá aí o canal do Shura, o canal do Lucas Alto, o canal do Figura, meu podcast tá aí também. E é isso, galera. Obrigado por ouvir. Tchau! Falou! Falou, gente! Falou! Ô Shura, olha o que eu achei aqui no áudio do grupo aqui. Opa, o que você achou aí, Rita? Um áudio perdido do Lucas e do Figurante aqui, cara. Deixa eu dar play aqui. Ô Figurante, onde é que a gente tá, bicho? Esse endereço da festa tá certo mesmo, mano? Ih, rapaz, de qualquer forma, quero deixar registrado aqui meu feliz aniversário pro meu grande amigo Serginho Groisman, que está fazendo aniversário hoje.